noite, graça e paz. Eu sou a missionária Lívia Leão e nós estamos aqui hoje com o nosso primeiro episódio, nosso programa piloto, nosso podcast piloto chamado O Altar e Guerra. Altar e Guerra, tem que acostumar com esse nome. Podcast Altar e Guerra. Eu quero convidar você que está hoje aí nos acompanhando. Nós estamos fazendo uma live pelo Facebook e logo nós postaremos o vídeo no nosso canal no YouTube. Tanto no canal do Ministério Casa de Maqui, quanto no podcast Altar e Guerra. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, nos dois canais do YouTube. Você se inscreve, curte, comenta. Se você tiver alguma dica, alguma crítica construtiva, que apontem as coisas que vão nos incentivar e fazer que nós melhoramos a cada dia, você está convidado a comentar, a fazer seus comentários aí. Só não vale xingar, tá bom? Mas fazer seu comentário, até negativo, pode fazer, que isso nos ajuda a engajar mais ainda. E nós estamos aqui nesse programa piloto. Eu já quero, antemão, pedir perdão se a gente ficar gaguejando, repetir palavras. Nossa primeira vez, né? Uma promessa que tenho de vocês, que eu vou aplicar, estudar, aprimorar para trazer o melhor para vocês. E esse podcast tem como objetivo trazer a palavra de Deus, trazer testemunhos reais, relevantes e de pessoas que tiveram a vida transformada pelo poder de Jesus Cristo. Pessoas que saíram das drogas, pessoas que saíram da depressão, que tiveram uma vida frustrada, na rejeição, que foram tocadas pelo poder de Deus. Eu quero também apresentar a nossa equipe, né, do nosso podcast Altar e Guerra. Está conosco aqui a missionária Silvana. Ela é o cérebro por trás de tudo isso que você vê. Nós estávamos fazendo alguns testes, e eu disse nos testes assim que quem está por trás das câmeras, muitas das vezes, eu vou ser ousada em dizer isso, é mais relevante, mais importante do que quem está aqui, né, na frente da câmera. Por quê? Porque é quem leva, é quem nos ajuda, é quem nos incentiva. Você vai ver que nosso maquinário é todo muito rústico. Nós ainda estamos aprimorando, né? Temos pouco investimento, por isso que nós deixamos o nosso Pix aí, vai ficar o nosso Pix fixado aí para você. Qualquer contribuição que você quiser contribuir para que nós possamos comprar uma câmera, comprar uma luz, comprar uma mesa. Eu vou revelar uma coisa para vocês, viu? Segredo de bastidor. Aqui, ó, é uma caixa de som, porque nem mesinha nós temos, mas você pode ser um contribuinte para fazer a gente comprar uma mesinha. E, Manívia, por que eu vou investir no podcast? Porque aonde meus pés não alcançam, a minha voz através da internet para falar de Jesus vai alcançar. Então eu quero dizer para você, invista nesse projeto. Eu tenho certeza que seu dinheiro vai ser bem empregado. E eu quero, antemão, já agradecer você que está aqui conosco, você que está aí acompanhando ao vivo, você que vai ver depois essa gravação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a essa casa, né? Seja o nosso seguidor, nos incentive, coloque a gente para frente. Tem alguém aí do Ministério Casa de Maqui? Dá um salve aí pra gente aí, manda um joinha, aperta o dedo aí de curtir. Eu quero saber se você está aí do seu lado, vai mandando seu nome. A Silvana, ela vai falando para nós aqui quem está aí do outro lado aí, para a gente saber, poder interagir. Mande suas perguntas ao longo do podcast, que vai ser muito interessante. E hoje nós estamos com um convidado, né? Ele é o presbítero Tiago, aqui do nosso Ministério Casa de Maqui. Ele é um obreiro, nos ajuda. Eu digo que ele é um presbítero nas horas vagas, ele é um baterista. Só que como nós estamos aqui numa situação adversa, ele está sendo um baterista, nas horas vagas sendo presbítero, né? Por que eu falo assim? Porque é alguém que nos ajuda em todas as áreas aqui na igreja. Um intercessor, um capelão, um líder de missões, alguém que ama
a obra, ama o evangelismo, ama almas, já foi monitor por 10 anos de uma casa de recuperação, já foi, né, um interno de uma casa de recuperação, e depois Jesus colocou ele ali dentro para ajudar a transformar vidas, deu uma família para ele, é esposo da diaconisa Jéssica, minha amiga, pai da Janaína, pai da Jamile, pai do menino desse tamanhozinho assim, ó, mas que come, que é uma beleza. É ele, nosso amado irmão, presbítero Tiago. É uma honra receber você aqui nessa noite. Sou grata a Deus pela sua vida, por você ter aceitado esse convite, porque nós queremos histórias reais, testemunhos reais para edificar pessoas que estão lá do outro lado, que estão com seu familiar, com seu parente, desenganado pelo psiquiatra, desenganado pela sociedade, né, já não contado como um cidadão. Mas eu sei que hoje, quando você testemunhar, você vai mostrar para muitos que estão lá do outro lado que há esperança, sim, que Jesus ainda transforma, que Jesus ainda faz. Glória a Deus. Será que seu microfone está ligado, meu filho? O microfone está ligado. Tá verdinho aí? Vamos ver. Ah, eu tô achando que esse microfone tá ligado. Não, Thiago. Vamos passar o microfone aqui. Peraí, calma aí. É o vídeo. É assim mesmo. A paz do Senhor a todos, e que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês que está aqui nesse podcast. Quero aqui agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade de poder estar aqui contando uma parte do meu testemunho. Quero agradecer a pastora Lívia, né? Quero aqui agradecer o pastor Kleber, que está na intercessão. Também agradecer a missionária Silvana, né? Se não fosse ela, a gente não estaria aqui nesse podcast, né? Silvana é a nossa câmera de hoje, né? Aqui está comandando tudo desde manhã aqui, né? Já de prontidão, fazendo a obra do Senhor para que esse podcast viesse a acontecer. Acreditamos que o inimigo lutou para que esse podcast não viesse a acontecer, né? Mas para honra e glória em nome do Senhor Jesus, ele caiu por terra, e estamos aqui para contar, né, um pouco daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Enquanto o nosso microfone vai carregando ali, nós vamos revezando aqui. Vai dar tudo certo, irmão. Você viu como que sua contribuição é importante? Porque se contribuir, até microfone vai chegar aqui. Mas tudo é para a honra e glória do Senhor. Eu tenho certeza que quem está assistindo a nossa live hoje são amigos, são intercessores, vai entender, vai ser abençoado por toda a palavra liberada aqui, porque ao decorrer desse podcast, nós vamos liberar uma palavra sobre a vida da sua família, sobre a vida do seu ente querido, e eu tenho certeza que Deus, ele vai fazer grandes coisas. Esse podcast, ele tem com o intuito de trazer uma temática a priori, né, nesse início, esse primeiro episódio, de libertação. Nós vamos falar sobre batalha espiritual, vamos falar sobre pessoas que enfrentaram batalhas espirituais na sua vida antes de Cristo, como está sendo agora, como foi essa transformação, como foi que Jesus chamou, né? Testemunhos reais que vão fortalecer a fé e despertar muitas vidas. Esse é o nosso episódio piloto e nada mais, como que eu posso dizer assim, edificante trazer alguém que nós conhecemos, alguém íntimo. A gente poderia colocar alguém aqui que aparentemente tivesse nome, fosse famoso, mas são pessoas que nós não conhecemos a vida, não sabemos se realmente vive aquilo que vai falar aqui. O presbítero Tiago, nós convivemos, eu acho que como comunidade aqui de igreja, convivemos mais, né, entre nós aqui do que na nossa casa, porque ele está sempre aqui com a família dele, sempre estamos aqui, somos o primeiro a chegar, ele e a família dele é a primeira a chegar, a última a sair, literalmente. Então eu me sinto honrada de verdade, sem hipocrisia, em dizer que eu estou assim tranquila, em dizer que nós estamos apresentando aqui um homem de Deus que nos ajuda, que é obediente, né? Não é porque está na frente dele, não, ele é a esposa dele. O presbítero Tiago, ele não dá um passo
para ir em outra igreja, em outro lugar, sem comunicar aos pastores. Não é pedir, é comunicar. Dizer onde está, para que a gente estaria em oração pela vida dele, intercessão pela vida dele, né? É um homem aí que nós estamos apresentados para pregar, já está alargando aí as tendas, e eu glorifico a Deus. Antes de começar a falar com o presbítero Tiago, eu quero dizer que, mais uma vez, curte, comenta, né? Se inscreva no nosso canal, e que eu tenho certeza que você vai ser abençoado e vai estar também nos abençoando. Amém? Está conosco na live aí, acompanhando nossa irmã Karina, Maiara, Marcelene, Adriana, Eliane, pastor Cleber também. Karina, quero mandar um beijo aí pro Ministério Casa de Maqui, pra Marcelene, pra Karina, pra minha mãe Eliane, né? Quem mais tá aí? Adriana, um beijo. Maiara, Deus abençoe a vida de vocês. Esteja na intercessão. Eu tô muito nervosa, viu? Não parece, mas eu tô. Tô aqui, ó, descalça, descalça, sentindo o chão do jeito que eu gosto. E eu quero agradecer por você estar aí, agora às 22h46, nos acompanhando. Talvez você congregue aqui e não saiba do testemunho do presbítero Tiago. Hoje você vai ouvir e ficar sabendo desse testemunho maravilhoso. E eu vou perguntar para ele: Tiago, quem era você, meu filho, antes de Jesus? Deus abençoe a vida de todos que estão aí assistindo essa live, aos irmãos, às irmãs que são aqui do nosso ministério. Talvez você não esteja ouvido o meu testemunho ainda. Hoje é a oportunidade de você ouvir uma parte do meu testemunho e sair impactado pela glória de Deus. A minha vida, antes de eu conhecer Jesus, eu achava que era uma vida normal. Eu achava que era uma vida que todos levam, né? Como hoje em dia a gente costuma dizer, né? Que a gente leva uma vida normal, mas sem Jesus a gente não leva uma vida normal. Quando minha mãe era viva, eu ia para a igreja com a minha mãe, né? Eu estava todos os cultos, né? Quando era culto das crianças eu estava, né? Quando era culto dos jovens eu estava, né? E assim sucessivamente. Eu não perdi um culto, mas eu precisava de algo na minha vida, né? Porque havia um grande vazio na minha vida. Mesmo eu como criança, eu sentia que algo estava faltando na minha vida, porque não bastava apenas eu ir para a igreja, não bastava apenas eu estar no culto. Eu tinha que estar no culto, mas eu tinha que ter Deus na minha vida. Eu tinha que estar no culto, mas eu tinha que ter a presença do Senhor na minha vida, né? E como eu ouvi ontem, né, uma palavra que marcou muito a minha vida. Muitas das vezes a gente está há 30 anos na igreja, mas a gente não tem a presença do Senhor. E eu me sentia dessa forma. Eu ia para os cultos mais a minha mãe, só que eu não sentia a presença do Senhor. Eu sentia um grande vazio. E esse grande vazio, ele veio sim a ser preenchido, né, em 2000, quando eu encontrei Jesus, né, quando eu tive um impacto com a presença do Senhor. Então em 2000 eu levantei as minhas mãos e aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então essa é uma primeira parte do meu testemunho, né? Espero que você fique até o final, porque vem coisas boas por aí, né? O meu testemunho ele não para por aqui, e essa foi uma parte do que eu vivi lá atrás, porque lá atrás eu achava que estava tudo bem, mas eu demonstrava para as pessoas aquilo que eu não era, né? Eu colocava uma máscara, vestia uma máscara, e na verdade era uma máscara que eu demonstrava que eu estava feliz, que eu estava alegre, né? Mesmo tendo
a minha mãe ao meu lado, mesmo tendo tudo que ela me dava, mas nada disso preenchia, né, o vazio que havia dentro de mim, né? O amor de mãe é tudo nessa vida, só que o amor que minha mãe tinha por mim não preenchia, né, o vazio que tinha dentro de mim. Só foi preenchido depois que eu reconheci que Deus era Deus e que realmente eu precisava caminhar com Ele. Eu comecei a caminhar com Cristo, né, realmente em 2000. Foi quando eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aí eu percebi que a partir daquele dia a minha vida foi preenchida. Aquela lacuna, aquele buraco que tinha, né, foi preenchido para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E, presbítero Tiago, como nós conhecemos um pouco do seu testemunho, mesmo você vindo para os caminhos do Senhor, aconteceu alguma coisa aí que te deixou, tipo assim, chateado, triste, revoltado, não querendo obedecer seu pai, mesmo nos caminhos do Senhor, com desobediência, né? Não estava ali firme, que fez você vir cair nas drogas. Como que começou isso? Quando que começou? Quando que foi a sua primeira experiência, né, no mundo das drogas, com entorpecentes, né? Conta pra gente um pouco. Eu conheci as drogas, foi num momento difícil da minha vida, porque quando a minha mãe veio a falecer, eu tive que sair de Suzano, porque a casa onde eu estava, eu lembrava muito, né, da minha mãe. E a minha mãe, ela veio, né, para quem não sabe, a minha mãe, ela veio a falecer nos meus braços, né? Eu pude ver o sorriso dela quando ela partiu, né? Foi para os braços de Cristo. Ali eu percebi que ela foi para os braços do Senhor, né? Porque minha mãe era uma mulher guerreira, era uma mulher de fé, só que eu não aguentava ficar num ambiente a qual a minha mãe ela veio a falecer, né? Eu lembro como se fosse hoje, eu estava no vizinho jogando videogame e minha mãe, ela começou a gritar, e quando eu corri para socorrer a minha mãe, né, a minha mãe, ela deixou uma palavra, né, que eu cumpri com aquela palavra, né? Ela falou: eu tô indo, mas cuida dos seus irmãos para mim. E ali foi um aperto no meu coração, foi uma dor no meu coração, né? Eu tinha um sonho, né? E esse sonho foi por água abaixo, né? Eu tinha um sonho de ser jogador, né? Para quem conhece ali a fábrica Pilar, né? Antigamente ela era o Campo do Ari. Quem é da antiga vai lembrar que ela era o Campo do Ari. A gente treinava ali, a gente disputava campeonato, ia para Suzano disputar no estádio de Suzano, né? E depois que minha mãe veio falecer, o meu sonho veio a desfalecer, né? Ele não queria mais que aquele sonho viesse ser realizado, porque a partir do momento que minha mãe veio a falecer, a depressão, né, a tristeza, a angústia, ela começou a tomar conta do meu coração, né? Eu acredito que, né, tudo isso, eu não posso falar que foi os planos do diabo, porque Deus, ele sabia o que estava fazendo, né? Como eu costumo dizer, que nada acontece a não ser com a permissão do Senhor. Então eu tive que passar por esse processo, né? E o meu conhecimento com as drogas foi num certo dia que eu ia para a igreja, eu estava indo para o monte, todo sábado eu ia para a vigília, todo sábado eu ia para o monte. Quando não era no sábado, a gente fazia a semana toda campanha no monte. Então eu comecei a ter atrito com o meu pai, né? E meu pai começou a
a fazer o quê? A criticar, porque eu ia todo dia para o monte, porque eu ia todo dia para a vigília. Aí um certo dia eu tomei uma palavra e falei, já que eu não posso ir para o monte, já que eu não posso ir para a vigília, eu vou usar a droga. E foi aonde que, infelizmente, o diabo ele colocou a droga na minha frente. E eu falei que eu ia sair de casa e a primeira droga que eu encontrasse, eu ia usar. E o diabo é tão sujo que quando eu saí de casa, eu encontrei ele e aí Eu acho que o nosso microfone está pronto. Vocês estão nos ouvindo agora? Não. Irmãos, aqui é ao vivo e nós vamos... Agora sim. Tá funcionando o áudio aí, gente? Fala pra gente, a gente tá fazendo um teste aqui, ó, piloto. Tá funcionando? Tá funcionando o áudio aí? Irmãos, tá uma luta, nós estamos aqui. Eu cheguei de uma pregação de uma agenda pela manhã, no culto de consagração. E nós estamos aqui desde cedo, tentando colocar tudo em ordem, tentamos tudo que você possa imaginar. E não deu certo, mas a gente não desistiu, estamos aqui. E eu tenho certeza que Deus vai falar com alguém nessa live. Porque não é possível, né, tanta luta para poder colocar algo que a gente, né, se esforçou tanto, mas eu creio que Deus ele vai fazer algo e nós vamos vivenciar um sobrenatural até o final dessa live. E como eu estava falando, que
nós podemos observar que uma porta foi aberta, né, presbítero Tiago? Né, a rebeldia, e nós sempre falamos sobre esse espírito de rebelião, né? Esse espírito de rebelião, de revolta, que muitas das vezes o inimigo ele usa como uma porta, como uma ponte, como uma brecha para tentar entrar na nossa vida. E mesmo dentro da casa do Senhor, a gente pode, se nós não vigiarmos, a gente pode ser vítima, né? Ser prisioneiro, ser escravo desse espírito. E é quando a gente viu que você começou ali, né? Nessas drogas. E me fala uma coisa, quando que você descobriu, que você acordou assim e você falou, poxa, meu Deus, eu estou preso, eu estou escravo, eu preciso de ajuda, ou não foi isso, foi alguém que te convenceu através da palavra, o Espírito Santo? Me conta um pouco, como que você percebeu que você estava preso, quando foi ali o fundo do poço? Na verdade, quando eu vim acordar, eu nunca se esqueço. A minha família, ela não sabe, né? Mas a minha família não sabe nem que eu trafiquei, né? Que eu cheguei a traficar. Porque eu trafiquei num lugar que eles não descobrissem que eu estava traficando. Então, quando eu fui acordar, foi através de uma senhora, né? Aquela senhora que a gente bate o olho e a gente tem medo, né? Aquelas irmãs antigas do coque, né? Que quando Deus usava para falar, elas não tinham medo, não tinham papa na língua. Então, quando uma senhorinha veio, apontou o dedo na minha cara e disse que Deus ele tinha uma obra na minha vida. E a partir daquele momento, eu comecei a despertar, porque eu pude perceber que eu não estava matando somente a mim. Eu pude perceber quantas vidas eu estava matando, né? Porque quando você está na drogadição, quando você está no tráfico, você não está matando somente a sua vida. Você está matando famílias, você está matando pai, você está matando mãe. Porque quando a gente está na drogadição, não é só a gente que sofre, né? Porque muitas das vezes as pessoas olham para nós, né? E fala para nós, nossa, quanto sofrimento, você está sofrendo, você está passando por isso. Mas a gente não pode olhar somente para o adicto, a gente tem que olhar para a família também. Porque a mãe sofre, o pai sofre, porque o filho, quando ele está no uso da droga, quando ele está ali na brisa, ele não lembra do filho, ele não lembra da esposa, ele não lembra do pai, ele não lembra da mãe. Mas a mãe, o pai, a esposa, os filhos, lembra do filho, lembra do esposo que está na drogadição. Eles lembram. Infelizmente tem mãe que às vezes nem dorme. Tem mãe que vai buscar o filho na biqueira, tem mãe que vai buscar o filho debaixo da ponte. Por quê? Porque ela tem um amor tanto pelo seu filho que ela não quer perder o seu filho para as drogas. Então, eu acordei quando aquela senhoria veio e falou de Jesus para mim, né? Foi quando eu comecei a dar espaço, né? Quando eu comecei a querer mudança na minha vida. E, né, eu larguei das drogas através de uma casa de recuperação. Quando aquela senhorinha veio falar comigo, né, algo despertou dentro de mim. Eu já conhecia Cristo, já tinha aceitado a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Só que infelizmente, como todo jovem rebelde, né, como todo jovem que é desobediente, né, um dia ele vai encontrar algo que muitas das vezes vai vir sobre a sua vida e ele não vai ter o controle, né? A própria palavra de Deus, ela fala que nós temos que honrar pai e mãe para que os nossos dias se prolonguem no dia na terra, né? E eu não honrava meu pai, né? Eu não honrava a minha mãe. Infelizmente, eu acabei conhecendo as drogas, mas, né, um dia eu tive força de vontade de querer mudar. E a partir daquele dia,
eu percebi que Deus ele era na minha vida. Deus ele era na minha vida e que eu não estava perdido, né? Eu percebi que Deus ele era tanto na minha vida que eu olhei e comecei a olhar para mim e falei, não, eu tenho a capacidade de mudar. Glória a Deus, aleluia. Eu escutando aqui, né, o presbítero Tiago, e sentindo, né, a presença do Espírito Santo, porque eu escuto ele falando, a gente brinca muito aqui na igreja, a gente conversa bastante, né, a esposa dele, meu esposo, né, os irmãos aqui, mas conforme ele vai falando, assim, você vai sentindo que até hoje ele sente o impacto dessa mudança sobre a vida dele, como ele fala, né, e tem vezes que nós estamos aqui no culto, irmãos, e é impressionante que do nada dá um show no presbítero Tiago. Esse homem começa a chorar. Eu acho que é a alegria, né, da transformação, de como Deus arrancou. Perceba, presbítero Tiago caiu nas drogas, ele estava crente, estava na igreja. Mas por causa de um espírito de rebelião, de revolta, ele caiu nisso. Então, nós temos que sempre tomar cuidado. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. E eu quero lançar um desafio aqui para você que está nos ouvindo. Você que tem um filho, você que tem uma filha, um parente, né? Esposo, esposa, nas drogas, nos vícios. Coloque o nome dele aí nos comentários para a gente poder estar orando, estar apresentando a vida dele. No final desse podcast, a missionária Silvana vai estar pegando o nome aí. E no final desse podcast, nós vamos estar fazendo um ato profético, né? Vamos estar fazendo um clamor, uma intercessão. Então, você que conhece alguém, tem um amigo, alguém que você gosta muito, que está na vida nessa vida, né? Nessa perdição. Irmãos, é impressionante, presbítero Tiago, né? Quando a gente vai para a rua fazer evangelismo noturno, o quanto de crente que outrora era uma benção na igreja, que já foi do círculo de oração, que já foi do grupo de varões, obreiros, né? Você vai perguntar o nome dele, qual o seu nome? Abraão. Qual o seu nome? Moisés. Qual o seu nome? Tiago. Então você vê, qual o seu nome? Lucas, Mateus. Você vê assim, pessoas que foram criadas num berço evangélico, mas estão na rua, estão ali na perdição. Então eu quero que você coloque o nome aí, escreva o nome, deixa o nome dessa pessoa aí no comentário, né? Coloque o nome dela, fala fulano de tal, que no final nós vamos levantar um clamor, nós vamos fazer um ato profético aqui. Eu tenho certeza que Deus ele é poderoso para fazer algo. Coloque o nome aí nos comentários. A missionária Silvana já está pegando os nomes aí e nós vamos levantar esse clamor aqui. E uma coisa que eu quero dizer que nós temos aprendido e que o presbítero Tiago, nós fizemos vários testes aqui, conversamos, né, um pouco antes de começar a gravar, e uma coisa que ele falou, né, que eu queria que você falasse para o pessoal que está nos escutando, é que não foi sozinho que você conseguiu, né? Não foi sozinho, você teve ajuda de pessoas que te incentivaram, que te levaram, que te acolheram. E eu queria que você contasse um pouco como que você chegou na casa de recuperação, né? Se você puder falar o nome dessa casa, né? Voltando aqui, quando eu conheci essa casa de recuperação, eu conheci no momento mais complicado da minha vida, e eu sou grato a Deus pela vida de um casal, né? Um casal muito abençoado, são líderes de célula, né? E esse casal eu conheci há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás eu conhecia já esse casal, participava das células, né?
ia para os cultos com eles, e eu posso te dizer que foi um pai e uma mãe para mim também, porque foi um casal que me abençoou muito. E no momento que eu conheci esse casal, eu pude perceber que ali Deus ele já estava trabalhando na minha vida. Deus ele já estava trabalhando na minha vida, e foi através desse casal que eu conheci a clínica, né? A casa de recuperação. Conheci uma clínica chamada Mama Amiga, né? Que era aqui em Suzano. Só que infelizmente essa clínica não tratava os alunos bem. Aí esse casal que me levou para a casa de recuperação me tirou de lá e me levou para a casa de recuperação chamada Jesus Te Chama, né? Aonde eu faço visita até hoje. Eu vou lá visitar quando eu posso, né? Faz um tempo já que eu não vou lá e faço um culto, né? Mas quando eu posso eu vou lá cultuar com os meninos aos domingos de manhã. E foi através dessa casa, né? Eu quero dizer que a casa em si, né? A clínica, ela não muda ninguém. O que vai mudar a pessoa é a força de vontade da pessoa que vai mudar. Se você não tiver força de vontade, se você não tiver disposição de mudar, né? Você pode passar 10 anos, 30 anos dentro de uma clínica. Quando você sair, você vai voltar da onde você saiu. Então, eu costumo dizer que quando eu já estava na igreja e eu vinha conhecer as drogas, eu costumo dizer que eu não tinha me arrependido de verdade, né? Eu não tinha conhecido a Cristo de verdade, mas através dessa casa de recuperação, né, eu conheci mais a Deus. Já conhecia, já tinha aceitado, né, a Cristo, mas eu vim conhecer mais a Deus. Eu tive que passar, né, pela casa de recuperação. Por quê? Porque para que lá na frente eu pudesse ter experiências, né, para contar, um testemunho para contar, e através das experiências que eu tive, poder também ajudar outras pessoas. E é para isso, né, que nós estamos aqui nessa noite. E eu acredito que através desse testemunho, Deus ele vai fazer grandes coisas na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Infelizmente, ao longo do tempo, né, e nós vamos encontrar, sim, algumas instituições que não são tão idôneas ou que não têm um objetivo tão claro assim, mas eu louvo a Deus porque Deus tem levantado homens e mulheres com um coração sincero, com um coração cheio de amor, que acolhem vidas, né, que acreditam, que dão credibilidade. E depois que você ficou, presbítero Tiago, você ficou lá, quanto tempo foi seu tratamento? De quanto tempo? O meu tratamento, ele foi um tratamento de 1 ano, né? Eu fiquei 1 ano como aluno e 9 anos como monitor. Só que nesse meio tempo, eu cheguei a sair da casa de recuperação, né? Porque a gente acha que a gente já tá bom, né? É o famoso eu já tô bom, né? A gente tomou o chá de já tá bom e já era, né? É como a gente costumava dizer dentro da casa de recuperação. Eu vou passar apenas 3 meses para mim eu já tô bom, né? E não é assim. Porque na verdade... E tem isso, né? Chá de já tá bom. Tem gente que acha que entra lá 1 mês, 2 meses, acha que já tá bom já. Já pode ir pra rua, já é forte. A pessoa ela acha que já tá bom, porque na verdade, quando você vai estudar sobre, né, se aprofundar sobre a droga para ela sair do seu sangue, é na base de 5 anos para o seu sangue ficar limpo, né, de toda a química, né, dentro de 5 anos. Você não pode nem doar sangue, né? Porque se fizer o exame, vai constatar que no seu corpo, que no seu sangue, há produtos químicos. Então, em 3 meses a gente acha que está bom e não está bom. Dentro de 5 anos você não está limpo, em 3 meses vai achar que está bom e não está bom. Mas
eu tomei esse chá, né? O chá do Já Tô Bom, saí para fora e acabei caindo de novo, né? E tive que voltar a refazer o meu tratamento. E aí você voltou, refez seu tratamento. Depois de um ano, você agora passou a ser monitor. E como monitor, qual que era o seu serviço lá dentro? Qual a experiência mais forte que você teve como monitor de uma casa de recuperação? Quando eu me tornei a monitor nessa casa de recuperação, foi como eu disse lá atrás, que eu tomei o chá Já Tá Bom e saí da casa de recuperação. Só que a força de vontade de servir a Deus foi tão grande que eu caí hoje, no outro dia eu já liguei para o pastor da casa de recuperação e pedi para ele me buscar, porque eu não estava tendo força para me manter de pé. Então, eu não fiquei assim, pode-se dizer, 3 meses, 1 ano na rua, não. Foi coisa de ontem para hoje, ter caído e já voltado para casa de recuperação. Eu fiquei na rua somente um dia, né? E depois que eu passei nessa casa de recuperação, para me tornar monitor, foi depois de 1 ano como aluno, e aprendendo, né, os 12 passos, porque lá é os 12 passos cristãos que a gente dava, né, aprendendo experiências, né, jejuando todos os dias, subir no monte, porque para você trabalhar numa casa de recuperação é pior do que você trabalhar numa igreja, porque todos os dias chegam vidas que são machucadas, são feridas, todos os dias chegam pessoas que realmente são possessas, né, pelo diabo. E se você não estiver preparado para ajudar essas pessoas, você também não consegue se manter de pé. Quando você diz assim que é pior, você quer dizer que é mais desgastante, exige mais esforço de quem está na frente. Você tem essa visão de comparação, por exemplo, aqui na igreja chegam vidas, né? Vidas dilaceradas, vidas frustradas, que estão doentes, que estão feridas, mas quando você fala que na casa de recuperação é pior, é como se você quisesse expressar que exige mais de quem está lá na frente, exige um pouco mais de quem está na monitoria, quem está como pastor ali dentro, como intercessor. É essa visão que você tem? Essa visão que eu tenho, porque na igreja, né, na igreja você tem o culto de terça, né, oração, segunda-feira ensinamento, de quinta culto, domingo culto. Na casa de recuperação não, na casa de recuperação é todos os dias há uma batalha, todos os dias você tem que orar por libertação, todos os dias você tem que estar preparado. Não que na igreja a gente não está preparado, né? Na igreja existem pessoas bem preparadas, né? E muito preparadas, né? Porque chegam pessoas, né, carregadas, pessoas com depressão, pessoas com espírito que muitas das vezes nem ela sabe que ela tem. Aí ela chega na igreja e ela precisa de uma libertação. Então, na casa de recuperação, eu falo que é bem pior, porque todos os dias chega pessoas carregadas de espírito. E nós temos que estar preparados para isso, porque todos os dias há uma luta, né? Quando você é monitor de uma casa de recuperação, é diferente de você ser um pastor. O pastor, ele trabalha de dia, né? À noite ele vem, cultua, depois ele volta para sua casa. Um monitor não, um monitor fica ali 24 horas, ele né? Fica 24 convive horas. De noite, o aluno está com insônia, né? Tá assim, com a mente confusa, e o monitor está lá, né? Nós temos uma pergunta aí, missionária Silvana? Na verdade, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer uma pergunta. Ali dentro, quando foi que você descobriu que você tinha um ministério? A partir de que momento o seu ministério começou a desmanchar lá dentro? Dentro da casa. Foi por necessidade ou foi por aptidão mesmo? Você falou, não, eu não é bonito para isso. Ou foi uma necessidade da casa,
Estamos dando aqui uma conferida nos microfones aqui. E bora seguir. Então, O pastor, você estava dizendo que o pastor ele vai de dia, Isso. leva o mantimento. Você sabe que... Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu falar aqui. Vocês sabem que isso é uma reclamação de um amigo meu, né? Vou até convidar ele para estar aqui conosco, reverendo Sivaldo, né? Ele é ali de Mauá. Ele fala assim que às vezes acontece isso, né? Os pastores vão, levam os internos, deixa lá, vai lá, faz um culto, leva uma cesta básica, leva um alimento, mas vai embora. Acaba não dando aquela assistência. E quem fica lá é que fica com o trabalho todo, né? Que acaba ficando com o trabalho todo. Então, é bem isso que você falou, porque eu vejo assim, eu tenho escutado bastante essa queixa. E então, nós podemos ver que Deus ele foi te atraindo para esse ministério. Era você ou era você? O homem ficava endemoniado, possesso, era você que tinha que expulsar, que tinha que fazer o negócio acontecer. Eu queria que você puxasse na sua memória, eu sei que tem muitas experiências, mas puxasse na sua memória, por que eu posso dizer assim, na sua concepção, presbítero Tiago, por tudo que você viveu ali, você acha que a batalha espiritual, né, ou o vício, existe uma batalha espiritual ali dentro do vício? O vício, ele é um espírito. O que você tem para me dizer? E se você também pudesse contar uma experiência forte que você teve com alguém que era possesso também por espíritos, né, demoníacos do vício, e que após ser liberto, porque nem sempre precisa ter uma expulsão para haver uma libertação. Às vezes a libertação ela é acompanhada de uma expulsão e às vezes só o processo de se curar, fechar brechas, já traz uma libertação, né, através do nome de Jesus Cristo. Mas eu queria que você me falasse se você acha, né, a primeira pergunta é essa, você acha que o vício ele é um espírito e é uma batalha espiritual? E qual a experiência que você mais tem, ou com você mesmo, ou com algum aluno ali, algum interno, que você já passou? Na verdade, o vício, eu costumo dizer que o vício, ele não é um espírito maligno, porque existem pessoas que elas têm vício e muitas das vezes a pessoa, ela por ter um vício, você acha que aquela pessoa ela precisa de uma imposição de mão, né, e uma oração para que ela venha ser liberta. E muitas das vezes você até põe, né, a mão sobre a pessoa, né, você ora, você chama, né, como a gente costuma dizer, vem para fora e o espírito não vem, né? O bicho não se manifesta, porque na verdade não é preciso somente uma oração. Eu conheço pessoas Você não está apertando esse negócio aí não, Thiago? e não precisou ninguém pôr a mão sobre a cabeça dela. Então, o que acontece? Agora existe também os espíritos que operam, né, através da vida de algumas pessoas, através do vício. Então, existem pessoas que você apenas vai dar um abraço nela e através daquele abraço ela vai ser liberta, né? É que nem pessoas quando entram na igreja. Às vezes tem pessoas que entram na igreja que ela não precisa você vir aqui pregar uma palavra, né, para ela ser liberta daquilo que ela está passando. Apenas um simples abraço, né, você pode perceber que aquela pessoa ela já mudou a face dela. Ela entrou com uma face de um jeito, mas através do seu abraço ela já saiu totalmente diferente daquilo, do jeito que ela entrou na igreja. Então, quando a gente fala de possessão,
quando a gente fala de espírito, eu costumo dizer que há dois tipos de libertação. A libertação que quando você põe as mãos, né, e ora por intercessão, né, ora para que Deus ele venha libertar a pessoa e o espírito se manifesta. E há também outro tipo de libertação que não precisa imposição de mão. Você apenas conversando, você apenas lendo a palavra, a pessoa ela é liberta e ela não se manifesta, porque tem pessoas que ela não tem o espírito maligno, mas ela tem uma grande depressão, uma profunda tristeza na sua vida, e através disso é onde ela se refugia nas drogas. Você quer dizer que existe uma diferença entre possessão e opressão. Isso. Existem pessoas que estão oprimidas, que elas estão vivendo debaixo de uma opressão. Isso. Né? Pelo nosso entendimento, pelo que você está falando, existem pessoas que elas vão passar por um processo de libertação, você vai pôr as mãos sobre ela vai manifestar um espírito maligno, e outras só apenas com o poder ali da palavra, de leitura, de fechar brechas, ela também vai ser liberta. É isso que você quer dizer? É isso mesmo. Então, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Vamos ver se ele vai ligar. Vamos lá, pode falar. Talvez vocês possam ouvir um pouco de ruído. Nós estamos com problema no microfone, então a captação vai ser direto aqui pela nossa fonte de imagem, tá bom? Isso, vai estar um pouquinho mais ruim, mas você vai nos ouvir bem, dá pra gente colocar um pouco para carregar aqui e já concluir, correr para nós concluirmos. Porque às vezes nós chegamos assim, vemos aqui na igreja, a gente vê muita experiência. A pessoa chega, a gente coloca as mãos, ela fica ali possessa. Próximo culto, você põe as mãos, ela está possessa. E sempre isso recorrente. E o que a experiência me traz? Que às vezes não é a expulsão, é a mudança de vida, é a limpeza pela palavra. É deixar-se ser liberto e tocado pelo Espírito Santo. É fechar portas, é passar por processo de cura, perdoar, né? Olhar para a sua vida, fechar portas que estão abertas. Muitas das vezes as pessoas acham que, eu vou dizer uma palavra assim, bem arcaica, mas necessária, um exorcismo vai resolver a vida dela. E o poder do nome de Jesus, o poder da palavra de Jesus é maior, é mais poderoso do que qualquer coisa. E né, a palavra ela tem poder de penetrar na alma do homem, libertar. O homem que senta e ele é transformado, ele lê, ele vive essa palavra. Essa palavra tem poder de libertar e limpar. Então, às vezes, nós enfrentamos situações aí que pessoas acham que, não, põe a mão na minha cabeça que o demônio vai sair, vai ficar tudo bem. Não. Se ela não fecha a porta, se ela não se aplica na palavra, se ela não pratica a palavra, o demônio volta. O espírito maligno, ele volta, faz a ruaça. E o texto bíblico vai dizer que ele dá a volta com 7 e os atos daquela pessoa costumam se tornar pior do que antes. Então nós precisamos entender que a palavra, aprender, fechar portas, fechar brechas, é muito mais importante do que alguém colocar a mão na sua cabeça e expulsar um espírito maligno. Se
Se você não tiver uma mudança de vida, não tiver um vigiar, fechar portas, não adianta. E como eu tinha te perguntado, você lembra de uma experiência assim, que você mais teve mais forte ali na casa de recuperação, com alguém, com alguma pessoa? Você consegue lembrar de alguma coisa? Eu lembro. Eu acho que você vai falar alto, porque, né? Falar mais alto, né? Não, tá dando pra captar bem. Dá pra captar bem? Eu lembro de uma experiência que eu tive, foi quando a gente estava. Não era nem culto esse dia, não era nem culto. A gente estava brincando, né? Porque a gente tem um momento, na casa de recuperação, a gente tem um momento para tudo, né? A gente acordava 7 horas da manhã, 8 horas era o nosso café. Depois do nosso café a gente ia para o devocional, né? O devocional era 8h30, da 8h30 às 9h, às 9h30, né? E depois disso a gente ia para os afazeres, né? Um ia cortar lenha, os cozinheiros iam cozinhar, né? Alguns iam carpir, outros iam construir. Então era a nossa vida cotidiana, todos os dias era essa rotina. Só de sábado e domingo que a gente não fazia nada na chácara. A única coisa que a gente fazia era apenas varrer, né, a chácara, por conta que as visitas iam chegar. Então uma experiência que eu tive, não foi nem no culto, né? Foi quando um aluno manifestou e ele começou a subir a escada, né? Como cobra, né? Ele começou a subir a escada como cobra, e não foi nem de frente que ele subiu, foi de costa que ele subiu, né? E essa para mim foi uma experiência muito forte na minha vida, porque, né, eu já tinha visto isso, né, em vídeos, né, que eu assistia muito de um pastor lá do Rio de Janeiro. Então, que ele fazia um trabalho na cadeia, então eu assistia muito, eu só via pelos vídeos. Mas quando eu vi na minha frente, né, aí eu me assustei na hora, porque para mim foi algo sobrenatural. Então, essa experiência foi uma das experiências que eu tive, né, dentro da casa de recuperação, mas para a honra e glória do nome de Jesus, né? O nome de Jesus, ele tem todo o poder, e a gente colocamos aquele demônio para correr em o nome de Jesus. E eu queria deixar mais uma experiência que eu tive também, né, que foi de um pastor que estava na casa de recuperação, e ele orando pelos alunos, orando pelas vidas que ele estava, e como a gente era monitor, a gente estava ali junto. Eu lembro que esse pastor, ele orou por um rapaz, por um moço que estava de muleta, não tinha sua outra perna, e quando ele orou por esse rapaz... Essa aí é forte, hein, Tiago? Eu já ouvi essa aí. Quando ele orou por esse rapaz ele largou as muletas, e ele desceu a primeira escada, acho que tinha 10 degraus, e a outra tinha mais de 15 degraus. Ele desceu com uma perna só e sem a muleta, e ele foi buscar a corda que o pastor tinha mandado o demônio buscar, porque na hora que o pastor orou, o demônio manifestou nele, e o pastor falou: vai buscar a corda, que você queria matar ele. E a corda estava lá embaixo, já no lago, amarrada, e o menino já estava de prontidão para se matar. Aquele espírito maligno já estava conduzindo ele a se matar. Mas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, né, aquele maldito daquele demônio foi, buscou a corda, o menino que estava sem a outra perna subiu a escada sem muleta e foi liberto para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Hoje é um obreiro da casa do Senhor, hoje está liberto para a honra e glória do Senhor Jesus. Então essas duas experiências foi duas experiências. Eu tive mais experiência na casa de recuperação, né? Eu tive também uma experiência lá dentro que eu não sei se eu já contei na igreja aqui, quando o pastor foi viajar e o gás acabou, e o pastor só ia voltar daqui uma semana. Juntamos eu e uns meninos lá na casa de recuperação e nós orou. E no momento que nós orou, o gás, ele voltou
a ter gás, né? Glória Aquele a Deus. botijão que estava vazio voltou a ter Glória a gás. Deus. E o gás só veio acabar o dia que o pastor voltou para a chácara. Glória a Deus. Então foi experiências que hoje eu trago para a minha vida. Então, quando eu comecei o meu ministério dentro da Casa de Operação, Ministério de Libertação. Foi aonde que eu me aprofundei mais em libertação. Então hoje eu trabalho com libertação, eu gosto de libertação, né? Eu prefiro estar no culto de libertação do que estar no culto de avivamento. Então chama mais minha atenção, porque eu gosto de ver vidas libertas. Então, glória ao nome do Senhor Jesus. A gente dá risada assim, irmãos, mas não é desdenhando do presbítero Tiago, não. Mas é porque nós convivemos com ele aqui no culto. E a gente sabe que o que ele está falando de fato é verdade. Porque às vezes a gente, do discernimento, a gente olha e a gente vê que tem um demônio ali daquela pessoa. E a gente meio que se esquiva, falando, não vou mexer com isso não. E quando a gente perde o Tiago de vista, a gente já está agarrado com a pessoa. E assim, esse é o Tiago. Agora eu vou pedir para a missionária Silvana colocar o dispositivo de microfone, porque eu quero que você, missionária Silvana, foque no presbítero Tiago, porque eu quero que ele deixe uma palavra para alguém que está no vício, que está preso nas drogas. E eu quero, deixar uma palavra. Quem sabe a gente consegue fazer um corte. Vamos fazer um corte aqui com isso, né? Vamos. Uma palavra liberada aí. Foca ali na câmera e deixa uma palavra aí liberada. O que dizer para quem tem vício, né? Libera uma palavra aí sobre essas vidas. Eu tenho certeza que Deus ele vai fazer algo tremendo e alguém vai testemunhar sobre isso. Eu quero deixar aqui uma palavra que Deus colocou no meu coração desde ontem, né? Quando eu lembrei desse podcast de hoje, e Deus colocou essa palavra no meu coração, que se encontra em Lucas 10, 19, né? A palavra do Senhor vai dizer em Lucas 10, 19, que eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Então quero liberar essa palavra sobre a sua vida, né? Liberar essa palavra sobre a vida da sua família, porque Deus ele tem libertação para a sua casa, Deus tem libertação para a sua família, Deus tem libertação para os seus filhos, né? E Deus tem libertação para aquela pessoa que você tanto ama, mas você sofre, né? Porque aquela pessoa está no vício da bebida, porque aquela pessoa está no vício das drogas, porque aquela pessoa está no vício da prostituição, né? Eu posso dizer que Deus ele tem solução. Como Deus ele teve solução para a minha vida, né? Deus ele também tem solução para o seu problema. Muitas das vezes nós achamos que Deus ele não tem solução para o nosso problema. Muitas das vezes nós achamos que o nosso problema não tem mais jeito, mas o Senhor ele é quem liberta. A partir do momento que eu e você entregamos a nossa vida de verdade para Jesus, nós somos libertos pelo poder da palavra, porque a palavra ela liberta, a palavra ela cura, a palavra ela transforma, e foi através da palavra, assim, pessoas me ajudaram, pessoas me conduziram, Deus usou pessoas para me mostrar o caminho, né, que é o caminho da verdade, e hoje eu estou aqui. Então eu quero deixar essa palavra para a sua meditação nessa noite, né? Lucas 10, 19, o Senhor ele te deu poder, e você para vencer essa situação, você para sair dessa situação, né? Não basta somente Jesus determinar uma palavra, você tem que tomar atitude, você tem que se colocar de pé, você tem que acreditar em si mesmo, porque tem pessoas aí do outro lado me ouvindo que não acreditam mais em si, acha que você não tem mais jeito, acha que você não tem mais solução, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que você tem jeito, você tem solução, aleluia. Essa situação que você está vivendo, basta você dar um basta nela, aleluia, louvado é o nome do Senhor, basta você determinar que você vai vencer.
porque se Cristo venceu, aleluia, através daquele sacrifício na cruz do Calvário, eu e você também vamos vencer. Então eu quero deixar essa palavra no seu coração. Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. A palavra do Senhor vai dizer que o ladrão, ele veio somente roubar, matar e destruir. É isso que o diabo está fazendo nos dias de hoje. Ele está matando a família, ele está matando, né, os casais, ele está destruindo aquilo que Deus construiu, né? E muitas das vezes a gente dá espaço para que o diabo ele possa destruir a nossa vida. Então basta você dar um basta você acreditar que Deus ele vai fazer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E não fique achando que você não tem mais solução. Não ache que você não tem mais jeito, porque Deus ele tem solução. Eu achava que eu não tinha mais jeito. Eu achava que eu ia morrer nas drogas, né? Eu achava que eu ia morrer no crime, mas, né, eu não morri, né? Na verdade, eu morri para o mundo e nasci para Cristo, né? Morri para as coisas velhas do mundo e nasci para Cristo. Então hoje eu posso dizer, se você, aleluia, acha que não tem mais jeito, tem jeito sim, porque Jesus é a solução, Jesus é o caminho, a verdade e Ele é a vida. Glória a Deus, glória a Deus. E eu vou deixar mais aqui, vou dar para você aí alguns minutinhos para você deixar o nome de alguém aí, né? Nós vamos fazer uma oração agora de encerramento. Eu quero apresentar pessoas que estão nas drogas, né? Que estão no vício da prostituição, da bebida, né? Porque existem drogas que são lícitas, né? E eu vou colocar um outro vício aqui, vício em jogos de azar. É algo, presbítero Tiago, que tem destruído famílias, tem acabado com famílias, são vícios ilícitos, são drogas ilícitas, jogos lícitos, né? Drogas lícitas, né? Que você encontra ali na esquina, que você, o vício do jogo de azar que você baixa no celular e eu vejo pessoas, famílias sendo destruídas, né? Família que, mãe, esposa que liga para mim e fala, ó, gastou todo o dinheiro de noite, eu acordei e não tinha mais nada, né? Gastou o dinheiro que era para nós irmos no mercado, gastou o dinheiro, gastando dinheiro de pão. Vidas que estão aprisionadas. Coloca o nome dessa pessoa aí, que nós vamos estar levantando clamor, e eu tenho certeza que Deus é poderoso para ultrapassar barreiras, aleluia, até mesmo da tecnologia. Irmãos, se vocês soubessem a luta que foi para a gente poder fazer essa transmissão, mas nós não desistimos, ficamos aqui cansados. Ainda bem que tinha umas coxinhas lá atrás, lá fritamos, comemos. O presbítero Tiago fez um almoço para nós e nós estamos lá na batalha. E eu sei que não está a melhor imagem, não está o melhor áudio, mas eu tenho certeza, Harabai, Asubiokomadarabai, que o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele não falha, ele não falhou, e eu tenho certeza que nós vamos colher os frutos, haverá testemunhos daquilo que Deus vai fazer através do poder da oração, porque poderoso é Ele que ouve, que faz, que tem poder para tirar você desse vício. Levanta a sua cabeça. Quantas mulheres estão aí desistindo? Olha para dentro do seu lar, a vontade é de pegar as coisas e ir embora. E quando acha que vai ter uma paz, vai ter um sossego, o marido chega bêbado, chega drogado, ou às vezes é o contrário, é a mulher que chega bêbada, larga os filhos, mas há esperança. Quantas mães agora, 23h45, não estão dormindo, estão preocupadas porque não sabe aonde o seu filho está. Mas o Senhor Jesus tem poder para poder, aleluia, tirar o seu filho das garras do diabo. Você não vai perder o seu filho para o mundo, você não vai perder seu filho para as drogas, porque poderoso é o nosso Deus. Você já colocou o nome de um parente seu, de alguém que você conhece, né, de um conhecido, de um vizinho? Coloca o nome aí, que nós vamos estar fazendo esse momento de clamor, vamos estar fazendo esse momento de oração. Aleluia, o Senhor, Ele é poderoso
para fazer tanto querer como efetuar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, na vida do seu ente querido, na vida do seu filho, na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, da sua irmã, do seu irmão, do seu primo, da sua tia. Deus, ele é poderoso. E eu quero falar algo que não foi falado aqui, presbítero Tiago, que o presbítero Tiago, ele esperou o tempo de Deus. Ele ficou naquela casa ali 10 anos e saiu daquela casa para a honra e glória do Senhor, casado, hoje muito bem casado. Ele e a sua esposa servem o ministério, servem a Cristo, né? Servem ao reino, né? Gostam de missões. Eles são, como eu disse, irmão, não tô jogando confete aqui não, porque quem está aí do outro lado sabe que eu não estou mentindo, que está no nosso ministério, são os primeiros a chegar, os últimos a sair. Tem vezes que eu vou embora, o presbítero Tiago e sua família continua aqui, para fechar a igreja, abrir igreja. Eu chego aqui, às vezes ele já está orando, a família dele já está limpando a igreja, porque Deus tirou ele de lá. E quando Deus tirou, Deus colocou uma família na vida dele. E hoje nós podemos ver essa família servindo ao Senhor. Hoje o presbítero Tiago, ele pode dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus, né? É uma parte que eu não posso esquecer, né? Quando eu saí de lá, eu saí da casa de operação, conheci minha esposa dentro da casa de operação, né? Voltei a morar em Suzano e casei, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Muitos achavam que eu não ia casar, mas casei. Eita glória! Né? Casei, né? Cada um tem a sua tampa, né? Cada panela tem a sua tampa. Eu achei a minha, né? Ela não queria, mas de tanto eu subir o monte, né? O povo da casa de operação até perguntava: nossa, que tanto o Tiago vai para o monte? Vai de dia, vai à tarde, vai na hora do descanso, vai à noite, tanto ele roda, né? Até desconfiaram que eu estava usando droga no monte, mas eu estava orando, né? Porque para Deus quebrar aquele coração duro, mas ele quebrou, né, o coração duro, né? E eu casei para honra e glória do nome do Senhor Jesus, né? E uma coisa que eu fiz, né, para conquistar ela, primeiro eu conquistei as filhas, né? Fui dando doce, Coca-Cola, bolacha, né? Fui trazendo as meninas pro meu lado, né? São duas moças maravilhosas, Janaína e Jamile, são levita da casa do Senhor, né? Do glória a Deus por isso. Eu achei que não ia suportar, mas Deus curou para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Muitos dizem que volta, mas eu acredito que não volta mais. Então, parou. Aí veio Samuel, né? Samuel, ele teve eu tive o meu menino Samuel, né? Para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ele passou por uma situação na vida dele de bronquilite. Achei que não ia aguentar, mas aguentou para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Porque quando Deus ele faz uma promessa, né, a promessa ela se cumpre. Então sou grato a Deus pela vida da minha família. Acredito que a minha esposa, minhas filhas devem estar assistindo também, né? E que Deus abençoe a vida deles. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus pela esposa que eu tenho. Deus é pelas filho. filhas que eu tenho. Então aí fica o recado pro jovem, né? Você que ora por aquela jovem, você que ora por aquele jovem que o coração tá duro, sobe pro monte, vai orar que Deus é poderoso de dar sua Rebeca, de enviar o seu Isaac. E aí, missionária Silvana, como que tá aí a nossa audiência? Mesmo com o áudio ruim, nós temos aí o pessoal que não desistiu, que tá intercedendo pela gente, que tá orando. Olha, eu creio que semana que vem a gente vai ter novidade, porque já vai estar dadas as 24 horas pro YouTube liberar a nossa live. E nós vamos estar aqui já com sistemas melhorados, né? Com outro convidado, quem sabe com o Tiago de novo, trazendo novas experiências, conversando mais um pouco sobre libertação, sobre batalha espiritual, né? Manda o seu tema também que você quer ouvir aqui nesse podcast e nós vamos estar, né, pedindo direcionamento a Deus e nós vamos estar trazendo
podcast, vamos tratar desse tema aqui. Eu falei o horário aqui, a Silvana olhou assim e se espantou. Porque... Mas nós estamos acostumados já, não estamos, Thiago? A gente chegou aqui, não era nem meio-dia, né? Lembrando bem, né, quando a gente fala de vício, né, você não pode deixar de colocar na oração aí, o maior vício legalizado hoje é o celular. O celular tem destruído muita família, até mesmo famílias dentro da igreja, né? Você pode perceber isso, eu falo de modo geral, né? Em todos os lugares a gente vê isso, né? Como muitas das vezes a gente está cultuando pessoas no vício do celular dentro da igreja, no WhatsApp, mandando mensagem, no Facebook, né? Então isso é um vício legalizado, né? Como se fosse o álcool, né? O álcool é uma das piores drogas, né? E você não percebe, mas ela vai te corroendo por dentro. Então é uma droga legalizada. E o vício do celular eu tenho como uma droga legalizada. Por que eu falo vício do celular? Porque eu era viciado no celular. Eu era 24/48 no celular, não saía do Kawaii, né? Toda hora eu estava no Kawaii, nem ler a Bíblia eu estava lendo por conta do vício do celular. Então muitas das vezes a gente acha que vício é só a droga, é só a bebida, não. O celular também é um grande vício que está destruindo a maioria das famílias que estão dentro da igreja. Vamos lá. Já deu tempo aí, já deu tempo de você colocar seu nome. Se você não colocou, 1 minuto para você colocar o nome de alguém aí, tá bom? Coloque o nome que nós vamos estar orando por essa pessoa. Tenho certeza que Deus é poderoso para resgatar do vício. Eu quero agradecer a você que esteve até aqui agora conosco, mesmo com um som assim, né? Ruim, o som não tão bom, a imagem não tão boa, mesmo comigo descalça, mas você já está acostumado já, né? Quem me conhece está acostumado a me ver descalça já e tá tudo certo, estamos em casa. Pé no chão, estamos em casa, em nome de Jesus. Tá com a gente a nossa irmã Joyce Amaral, a Jéssica, né, esposa do presbítero Thiago também, está aí na live, o Natan Emanuel também, o Natan está acompanhando. Que Deus venha abençoar os irmãos aí que acompanharam a live aí conosco, né? Os demais aí já foram citados, que tá desde o início da live também. Que Deus venha acrescentar aí na vida de cada um de vocês, né? E temos aqui alguns nomes para oração. Eu, na verdade, eu já coloquei 2, né? Colocaram um nome aqui, eu já acrescentei 2. Mas há tempo ainda, dá tempo aí de colocar o seu nome. Coloca rápido aí o nome para oração. Se você tem um vício, se você conhece alguém que tem um vício e quer estar colocando aqui na intercessão, o momento é agora. Agora, porque a missionária, o presbítero ali já vai começar a orar. O pastor está aqui conosco também, eu estarei aqui também. Nós já iremos iniciar essa oração. Quero agradecer a cada um que esteve presente aqui até esse momento conosco, né? Quase meia-noite e você está aí do outro lado acompanhando, né? Que Deus venha abençoar vocês. Deus abençoe. E eu falei para a missionária Silvana, você vai ser aquela pessoa atrás do microfone, da câmera, que se a pessoa não te conhece, vai ficar curiosa para te conhecer, vai ouvir tua voz, vai falar, nossa, eu quero conhecer essa mulher, viu? Que ela fala bem, porque ela fala bem, irmãos, mas tem uma vergonha de aparecer na câmera, que eu não sei o que eu faço, que essa nossa missionária Silvana, mas é uma bênção na nossa vida. E nós vamos agora, eu quero fazer um ato profético. Você está preparado para isso? Quem conhece nós aqui sabe que a gente é apegado no profético mesmo. Pode falar o que quiser. Eu não ligo não, filho. Falaram tanto. Pode falar. Escreve aí, pode até falar mal aí, que é bom que engaja nós. Ajuda a gente a engajar. Sabia? Eu não ligo mais para quem fala mal. Porque enquanto estão escrevendo, comentário, falando mal, xingando, tá engajando nós, tá aumentando a nossa relevância. Então pode falar mal também, ajuda nós. Mas eu quero fazer um ato profético. Sobre a sua vida, sobre as suas mãos, sobre a sua boca, sobre os seus lábios, sobre o seu nariz. Você que está nos assistindo agora e tem vício, aleluia, coloque agora a mão sobre o seu nariz, coloque a mão sobre a sua boca, coloque a mão sobre os seus olhos. Meu vício é sobre pornografia, eu não consigo parar de assistir, né? Já está tudo tomado, eu já estou viciado nisso, eu não consigo sair. Coloque a mão sobre os seus olhos.
Não, irmã Lívia, meu vício é celular, eu não consigo. Nos seus ouvidos, nos seus olhos. Não, meu vício é joguinho. Pega a mão assim, ó, uma na outra assim, ó. É o, sabe, o tiger, o bendito tigre, o gato pintado, é esse. Meu vício é esse. Não, irmã Lívia, meu vício é álcool. Não, meu vício é cocaína, meu vício é maconha, meu vício é crack. Meu vício é mentir. Tem gente que tem vício em mentir. Não tem, presbítero Tiago? É viciado em mentir, viciado na mentira. Irmão, nós estamos aqui para ajudar os outros. Não tem ninguém santo aqui não. Todos os dias nós estamos aqui no culto de libertação e ministramos e somos ministrados a cada dia para poder se limpar pelo poder da palavra de Deus. E eu quero que você toque aí pela fé. E você repita comigo essas palavras. Senhor, Tu tem poder para me libertar, para me tirar desse vício. Em nome do Senhor Jesus, todo espírito maligno que achou uma brecha e está intensificando esses desejos dentro de mim, em nome de Jesus, eu te expulso. Eu tomo posse da minha libertação. Em nome de Jesus, entra no meu pulmão, entra na minha mente, entra no meu coração, entra na minha alma, transforma de dentro para fora. Começa nesse momento, Senhor, a tirar de dentro de mim toda toxicidade que a droga está causando no meu corpo. Comece a orar aí, porque eu tenho certeza que o Senhor Jesus tem poder para curar sobre a sua vida. Eu faço esse ato profético e eu digo, há poder no nome de Jesus. Eu sei que tem pessoas que vão precisar de um auxílio, né, presbítero Tiago? De um psiquiatra, de um CAPS, de um psicólogo, de um psicanalista, mas eu tenho uma palavra de Deus. O nome de Jesus é suficiente, poderoso para curar você. Ele é suficiente, poderoso para curar e para arrancar você dessas drogas, em o nome do Senhor Jesus. E agora nós vamos orar por essas vidas. Eu vou pedir aqui para o presbítero Tiago pegar esse caderno de oração. Pega aí, presbítero Tiago. Vamos orar por essas vidas em nome de Jesus. Tem algum nome que não pode falar aqui? Ou todos podem falar? Deixa eu dar uma olhadinha aqui que a gente vai saber mais ou menos. Aqui é pedido de oração. Aleluia. Oração é pedido de oração em geral, né? Em nome de Jesus. Tem pedido de oração aí pela família. Isso. Tem pedidos de oração em relação a vício. Isso. Então você não vai saber quem está pedindo aqui para libertação de vício e o que é família, o que é enfermidade, tá bom? Para a gente não expor ninguém, para todo mundo aparecer na próxima live aí, para estar conosco, amém? Próxima live nós vamos ter um tema aí muito bom sobre libertação e batalha espiritual, tá bom? E eu convido você. Chegou na live também, Edson de Lomatos. Seja bem-vindo, Edson. Eu acho que eu até coloco aqui, minha amiga, deve ser sua amiga. Ah, com certeza. Daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha nos comentários, eu vou ver, deve ser minha amiga mesmo. Dilô. Ah, a Dilô. Minha amiga Dilô, Pai do Senhor, minha amiga. É bispa, gente. Que o negócio aqui é chique, só aparece bispa. É bispa. Quando Deus apresenta uma amiga para nós, bispa, é tremendo. Ô, minha amiga, nós estamos aqui aprendendo ainda, minha filha. Estamos tudo rústico. Nada pegou, aparelho pegou, nada pegou, o YouTube não liberou a live, nós estamos aqui com a sofrência, mas estamos com Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar, presbítero Tiago? Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Estenda sua mão, põe a mão sobre a sua cabeça, onde você está agora. Talvez nessa oração você sinta tontura, ânsia de vômito, talvez você vai sentir algum arrepio, né? E se você sentir aí alguma ânsia de vômito, se você sentir algum arrepio, né? Se você sentir algo estranho, né? Talvez você escute vozes, talvez você possa ver vultos. Você vai deixar nos comentários aí.
você vai deixar nos comentários. Arabaia. E se você for aqui de Suzano, e você sentir isso, eu te convido a você vir na igreja. A missionária Silvana vai deixar aí o endereço da igreja. E se você sentir isso, eu te convido a vir na igreja. Tá bom? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que nós clamamos agora, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós entramos em guerra agora, Senhor, dentro deste e nós lar te agora, pedimos, Senhor, em nome do Senhor pelo nome de Jesus, Jesus, meu Pai, que o Senhor possa visitar, Senhor, essas vidas que estão do outro lado, dessa terra do celular, Senhor, assistindo, ouvindo, meu Pai, esse maravilhoso testemunho, nós vamos, Senhor poderoso e santo, contemplar e ouvir, Senhor, testemunhos da tua parte, a cada palavra dita nessa noite, Pai. E eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa visitar, Senhor, o Isaac, meu Pai. Eu não sei qual é a causa dessa oração, meu Pai. Eu não sei qual é o problema que ele está passando, mas o Senhor conhece. Então por isso eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, Senhor, Pai, visitando o Isaac, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço pela vida do Adilson, Senhor, visita o Adilson, Pai. Eu não sei onde o Adilson está neste momento, mas o Senhor sabe aonde ele está. Eu não sei qual é a causa da oração, meu Pai, que ele precisa, mas o Senhor conhece o coração do Adilson, Pai. Então visita ele neste momento, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu te peço neste momento, Senhor, pela vida, ó Pai, do nosso irmão Natan Emanuel, Senhor, que o Senhor possa visitar o nosso irmão Natan Emanuel, vai visitando, meu Pai, entra no profundo, entra, Senhor, na medula, Tu és da alma dele agora. Eu não sei qual é a causa da oração que ele precisa, mas o Senhor sabe, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço pela vida do Guilherme, Senhor. Vai visitando o Guilherme neste momento, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Nós oramos agora crendo que o Senhor vai operar, crendo que o Senhor vai fazer, crendo que o Senhor vai libertar, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu também te peço, que tenha aprisionado este homem, que tenha aprisionado esta mulher. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, vai visitando a sua família, Senhor. Sai agora. Vai visitando a cada um nessa noite, meu Pai, que necessita dessa oração, Senhor. Eu também te peço pela vida dos membros, Senhor, do Ministério Casa de Marquinhos, que estão acompanhando essa live, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, aonde há um problema, aonde há, Senhor, um vício, Senhor, nós determinamos agora, meuPai, através dessa live, através dessa câmera, desse celular, Senhor, vai visitando a mente, vai visitando a alma, o espírito, o coração dessa pessoa, meu Pai, neste momento, e que esse espírito maligno venha cair por terra, o espírito do vício, ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que através, Senhor, ó meu Pai, deste celular, Senhor, o Senhor possa visitar, Senhor, a vida de cada um nessa noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, Pai. Abençoa, Pai, todos que estão nos ouvindo. Abençoa, Pai, todos que nos estão intercedendo pelas nossas vidas. Senhor, abençoa, Pai, quem está aí do outro lado. Abençoa essa casa. Sim, Pai amado, Espírito Santo, nós não temos poder de dar ordem a anjo, mas nós podemos pedir para Ti que o Senhor libere um anjo sobre esta casa, um anjo de guerra, um anjo da peleja, Senhor, para trazer resposta na vida desta mulher, na vida deste homem. Tu és poderoso.
maligno, todo espírito imundo que tem travado esta vida, que tem travado esta casa, que tem travado o financeiro desta família, saia daí. Pai, envia os teus anjos com espada desembainhada nas mãos, anjo de guerra, anjos que pelejam, manda reforço dentro desta casa, dentro deste lugar. Tira, Senhor, destrona Satanás, destrona esta entidade que tem arrastado este homem, que tem bloqueado as finanças, que tem colocado enfermidade, em nome de Jesus. Aleluia. Esse é o seu podcast Altar e Guerra, porque nós estamos no altar, mas nós estamos em guerra também. Mas nós temos um general chamado Jesus Cristo, o nosso Jeová Sabaote. É Ele que peleja as nossas guerras. Ele é o nosso Senhor dos exércitos. Quero você, hein? Ô meu filho, Deus. vai estar mais estruturado o negócio, vai estar melhor. Você não vai perder não, né? Porque olha, agora me deu um calor. Só não vou tirar essa blusa porque esse vestido branco me deixou muito gorda. Eu não sou gorda não, é vestido, tá? Mas eu convido você para sábado que vem? Que dia? Sábado que vem, missionária Silvana? Tem que falar com a técnica aqui, né? Aquela Precisamos olhar na sua agenda. Não, eu acho que eu não tenho nada. É aniversário do nosso pastor, né? Mas nós vamos estar aqui, né, pastor? Vamos ficar aqui, não tem nada não. Aniversário do pastor, não tem nada não, nós vamos estar aqui. Então eu creio que sábado que vem estaremos aqui com um som melhor, com tudo melhor. Quem sabe que Deus não toca no coração de alguém aqui, alguém manda uma oferta e fala assim, irmã Líbia, compra uma câmera aí pra essa visão, pra você ficar mais bonita na foto. Bonita, mais bonita, porque a câmera boa deixa a gente mais bonita, hein? Então, quem sabe que Deus toca no seu coração, você manda uma oferta e a gente compra aí uma câmera boa, em nome de Jesus, compra uma iluminação, microfone, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque o foco aqui é Cristo. Nosso Pix tá aí, né, missionária Silvana? Tá na tela, tá? Glória, tá bem grandão aí, ó. Tá bem grandão o Pix. Em nome, pra mim eu não peço não, mas pra cobra a gente pede sim. Presbítero Thiago, muito obrigada. Deus abençoe a sua vida. Eu só queria falar algo aqui. Eu não sei quem é esse Natan Emanuel, mas Deus fala que ele quer posição. Deus fala que ele quer posição. Não sei quem é, não conheço esse Natan Emanuel, mas Deus fala que você tem que sair de cima do muro. Deus, ele tem pressa, porque Deus, ele tem um chamado na sua vida. Só que o Senhor fala que ele quer posição. Se você não tomar posição, quanto menos você esperar, Deus, ele vai tocar naquilo que você mais ama. Deus, ele vai tocar naquilo que você mais gosta. Porque para o Senhor nos trazer para a presença dele, eu costumo dizer que a gente vem. Nem que a gente vem pela dor, mas a gente vem. Então não espere o Senhor tocar naquilo que você mais ama. Se apresse, porque o Senhor tem um chamado na tua vida. O Senhor, ele tem obra para fazer na sua vida, só que o Senhor manda te dizer que você tem que sair de cima do muro. O muro, eu costumo dizer que é do diabo. Deus, você tem que servir a Deus ou você tem que servir ao diabo. Você escolhe, ou você serve a Deus ou você serve ao diabo, porque de uma fonte não tem como jorrar dois tipos de água. Então o Senhor manda dizer para você, posição. Enquanto você não tomar posição, você vai sempre viver nessa vida que você está vivendo. Idas e vindas. Idas e vindas. O Senhor já determinou a palavra. Você já conhece a palavra. O Senhor fala que você já conhece a palavra. Só que você precisa tomar posição. Não conheço a sua vida. Não sei quem você é. Mas o Senhor fala para você nessa noite. Eu amo a sua alma. Eu amo a sua vida. Não espere eu tocar naquilo que você mais ama. Só até aqui o Senhor me entregou. Amém. Deus abençoe você que esteja aí do outro lado. Muito obrigado pela sua presença, pela sua coração, pela sua paciência de estar conosco aqui. Porque eu sei que não foi fácil não. Ver a gente trocando microfone, som ruim, negócio zumbi. Sabe que qualquer dia eu vou falar sobre isso, que o mundo espiritual, ele opera na mesma frequência da tecnologia, né? Das ondas sonoras, do Wi-Fi, da eletricidade. Então, a guerra aqui é dobrada. Além de ser guerra
né, do equipamento escasso, é a guerra da batalha espiritual. Mas o Senhor é conosco e isso que é importante. E eu tenho certeza que você foi alcançado pela graça. E vamos dar nosso grito de guerra? É assim que nós vamos encerrar todo o podcast, hein? Nosso grito de guerra. Amém? Amém. Oficial da casa de Maqui, né? E poder assim, pastor? Deus é leão que levanta Leões! glória. Deus abençoe. Fique com Deus. Uma boa noite. Beijo para todos aí. Daqui a pouco eu respondo todo mundo, tá bom? Deus abençoe a todos que participaram desse podcast. E até sábado que vem, se assim o Senhor nos permitir. Compartilha. Eu sei que tá muito boa essas imagens, mas compartilha que alguém vai ser alcançado. Beijo. Fica com Deus. Tiago, o Natan é meu sobrinho. Eu não sabia que era ele.